Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentes que Brilham. E como você já sabe, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero convidar você, que ainda não é nosso seguidor, corre lá para o nosso canal do YouTube, Mentes que Brilham, e também a nossa plataforma no Instagram e também no TikTok. Tenho certeza de que esse conteúdo ajudará não só você, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui a Denilza, mãe, professora, batalhadora e, acima de tudo, também autista. Então, com a honra, Denilza, quero agradecer pela disposição. Eu sei que não é fácil a gente sentar aqui e falar sobre o autismo, compartilhar um pouco da nossa vida e, e isso já é um ato de coragem, de grande bravura para a gente poder levar para o mundo também e para as outras pessoas o que é viver o autismo e ter a oportunidade desse breve momento de nós compartilharmos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar sobre o autismo. Eu acho que quanto mais falamos, mais vamos dando a oportunidade das pessoas conhecer sobre o autismo e tentar, pelo menos, né, compreender melhor as pessoas neurodivergentes. E é importante isso que você falou, Denilson, principalmente pela questão do adulto. A todas as nossas entrevistas que temos trazido aqui são pessoas adultas, são pessoas que descobriram o diagnóstico já tardio. Então, nós temos assim uma linha divisória, o que era antes e o que virou depois. E o mais importante é a gente poder traduzir isso para o público, a importância da mudança que é saber, ter o conhecimento do diagnóstico, mesmo independente aí da idade, mas a fase adulta, a gente poder trazer uma realidade que ainda poucos conhecem. Vamos lá, nossa pergunta inicial, Denilson. Quando veio o diagnóstico do autismo e como é que foi? Como é que foi essa descoberta? O que te levou realmente a buscar o diagnóstico? Como é que foi até chegar a essa decisão? Na verdade, iniciou com o diagnóstico do meu filho. O meu filho, ele teve o diagnóstico dele aos 20 anos, embora ele tenha começado a desconfiar que era autista aos 16, né? Só aos 20 nós procuramos uma neuropsicóloga e ele foi diagnosticado. E assim, eu me via muito, né? O meu filho era um espelho, nosso comportamento, a nossa forma. Nós nos dávamos muito bem, nos entendíamos muito bem, éramos muito parecidos. Uhum. E as pessoas até brincavam que o João era a minha versão masculina. Os nossos interesses, os nossos hiperfocos. Então, assim, líamos muito o mesmo livro, todo livro que ele tinha ou gostava de ler, eu lia também. E aí, quando ele teve o diagnóstico dele, no dia em que nós fomos à neuropsicóloga para ela dar a devolutiva do laudo, enquanto ela explicava o laudo dele, eu me via ali, parecia que aquele laudo era meu. Aí eu Estava falava, passando um filme? exatamente, eu ia me reconhecendo. Assim como eu sempre me reconheci no meu filho, eu ia me reconhecendo naquele laudo, né? E ele olhava para mim, eu olhava para ele, a gente ria e ele entendia que eu estava me reconhecendo. Mas, ainda assim, eu levei um tempo para procurar fazer os testes, né? Para me reconhecer como autista. Não foi imediato. Uhum. Eu acho que foram quase 2 anos entre o laudo dele e o meu, porque é difícil, né? Não é fácil aceitar, é porque o autismo, né, ele é um transtorno e a pessoa é considerada PCD. Então é preciso ter uma clareza, né? E não é fácil aceitar. Mas ele próprio, meu filho, dizia sempre: quando é que você vai buscar o seu laudo? Porque ele tinha certeza. E eu não, eu ainda negava. E aí eu fiz por 2 vezes para ter certeza. Eu fiz com neuropsicólogos diferentes, depois eu comparei os laudos
E aí, não foi fácil, no primeiro instante, eu não vou mentir, eu chorei bastante. Depois é libertador. Entendi. Então, desde o diagnóstico do meu filho, eu tenho procurado estudar sobre autismo, TDAH, que nós também temos, e fui estudando, estudando. Cada vez que eu me aprofundava no conhecimento, eu me reconhecia ainda mais. E também para facilitar o convívio com meu filho, né? E para me conhecer melhor. Não importa a idade, eu acho importante que você tenha o seu diagnóstico, porque você tem a possibilidade de criar estratégias para viver melhor. Sem dúvida, sem Se eu dúvida. fico imaginando que se eu tivesse tido o meu diagnóstico anteriormente, com certeza a minha vida teria sido um pouco mais fácil. Eu Uhum. saberia quem eu sou, eu saberia como eu funciono, e eu estou agora em busca disso, né? Todos os dias, praticamente, eu leio alguma coisa sobre o autismo, eu vou me reconhecendo, eu vou tentando, né, me conhecer melhor para viver melhor, Legal. porque não é fácil viver com autismo e também não é fácil para as outras pessoas que convivem com a gente. Não, Então, se você tem o diagnóstico, você vai criando estratégias para viver melhor. que legal. E como é que foi, Denilson, assim, durante todo o processo, assim, da sua criação até chegar onde você chegou nesse ponto, não houveram sinais? Como é que foi isso para a família? Como que foi tratado isso? Como é que foi Olha, conduzido? eu nasci num lar de pessoas muito humildes em todos os sentidos. Minha mãe era analfabeta, o meu pai semi-analfabeto. Na minha casa não existia um livro, e desde que eu fui à escola e aprendi a ler, eu era apaixonada pelos livros, Legal. pela literatura, né? Eu tinha uma verdadeira paixão. A minha grande paixão era estudar. E na minha casa isso era muito difícil, ninguém podia me apoiar. Então eu tinha que, desde cedo eu entendi que eu tinha que trilhar o meu próprio caminho, que eu ia seguir sozinha, porque meus pais realmente não tinham condições. E eu nunca fui uma menina, ou uma adolescente, ou uma jovem adulta, ou nem mesmo adulta, que se encaixasse em algum lugar. Eu era a estranha, a esquisita, a metida, a preguiçosa, a gente arrogante, prepotente, a gente chata. A gente vai ganhando uns adjetivos ao longo da vida e aí fica um pouco difícil às vezes, porque Exato. a convivência nunca foi fácil. Eu nunca me encaixei nem na minha própria família. Eu não me achava ali. Eu era o bicho estranho da família. Primeiro, ninguém lia, ninguém. Por mais que meus pais entendessem que o estudo era importante, mas assim, eu não tenho nenhum irmão que tenha terminado o ensino médio. Não era uma coisa assim fácil. E eu era diferente. Eu queria muito, eu tinha uma sede de conhecimento que eles nem entendiam. Eles eram tão simples que eles chegavam a dizer que eu ia ficar louca porque eu lia demais, que aquilo não era bom. Inclusive, meu pai chegava a rasgar meus livros para que eu não lesse tanto, né? Eu tenho 58 anos, então eu sou de uma geração diferente. A mulher era ensinada a Exatamente. ser dona de casa, a ser esposa, e eu não quis saber de nada disso. Eu me recusava a fazer as tarefas domésticas, eu não aceitava as regras. Então, assim, eles sofreram e eu também, né? Porque existia uma incapacidade de compreensão, que hoje eu olho, né, a minha vida, eu falo, nossa, mas eu reconheço que eles não tinham condições de me compreender, Uhum. né? Hoje isso fica muito claro. As pessoas falam assim, ah, autismo está na moda, né? Agora todo mundo é um pouco autista. Não é Não isso. existe isso. A gente nasce assim e a gente se vê deslocado, desencaixado, uma vida inteira.
E aí eu acabei sendo tratada como depressiva, né? Na verdade, hoje eu compreendo que a minha depressão via justamente desse desajuste, Preso, sobrecarga. a sobrecarga, tudo, né? É muito difícil você não se ver em lugar nenhum. O mascaramento foi muito forte para você nesse caso, Denise? Muito. Agora eu compreendo que eu tinha noção de que, por exemplo, quando eu adentrava o pátio da escola, a professora Adenilza aparecia. Eu sempre tive muita dificuldade até para cumprimentar as pessoas, para dar um abraço, né? Inclusive aprendi isso na escola. Devo muito aos meus colegas que tiveram paciência, né, Ciência. comigo. E, e ali a professora Denilza incorporava, né? Eu tinha aquela noção de que eu não podia ser rude, grosseira, embora às vezes eu acabava sendo, Uhum. né? A minha linguagem era diferente, né? E aí eu fui aprendendo, eu fui me tornando professora, e como era uma paixão ensinar, não era difícil, né? Virou um hiperfoco. Mas eu sei que eu era uma professora muito rígida, né? Hoje eu tenho essa consciência, mas era uma paixão. Então, para mim, estar às vezes na sala de aula era diversão. Olha. Mas quando a professora Denilza saía de cena, aí a máscara caía e já era outra pessoa. E aí arrebentava quase tudo em casa, né? A gente fala que chegava em casa só o frangalho, o que sobrava. Acontecia de eu chegar direto, entrar no meu quarto, me jogar na cama e apagar por um tempo. E as dores de cabeça, muito, uma vida inteira tomando analgésico para suportar o barulho, as luzes. É muito difícil. Uma sobrecarga descomunal, a gente fala assim. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, como é que você não consegue aguentar, por exemplo, o holofote da luz, o som do ar-condicionado muitas vezes está ligado, está baixinho, não está baixinho, parece que tá amplificado dentro da sua cabeça. E isso vai ganhando uma dimensão, cara, para tudo, É muito difícil, para. né? E como é que hoje é para você, Denilza, o ambiente familiar? Você já está casado há mais de 30 anos, estava até conversando antes nos bastidores, você ganhou um prêmio na loteria que é o seu esposo. Como que é essa relação hoje? Nos últimos 33 anos, ele tem sido o meu suporte, né? Ele é uma pessoa bastante paciente, que me ajudou muito, me ajuda muito em tudo. E, assim, eu agradeço muito, né? Ele ter tido a paciência que ele tem comigo, de estar presente em tudo, de ser meu companheiro em tudo. Hoje eu posso dizer que o meu lar é um lar razoavelmente tranquilo, né? Com o diagnóstico do meu filho, com o meu, e aí a gente vai se compreendendo melhor, né? Aceitando o outro melhor. E eu acho que hoje eu tenho um relacionamento bom na minha casa e um relacionamento melhor no meu trabalho. Antes do diagnóstico, Denilza, como é que ele lidava? Eu falo lidava porque eu tento comparar também, tá? Vamos lá, com as nossas intempéries, os picos nossos de exaustão, de explosão. Como que era para ele? Como é que ele reagia a tudo isso? Olha, quando eu tinha minhas crises, especialmente de explosão, eu, eu ficava bastante nervosa e ele sempre ficava quieto, ele nunca debatia comigo, às vezes ele se retirava. E o que me deixava irritada também, Mais porque ainda. era brigar sozinha.
ele não é uma pessoa de embate, Ah, né? Ele me ouvia, ficava na dele, ele esperava eu me acalmar, aí às vezes ele vinha, conversava comigo a respeito de tal coisa, e assim nós fomos levando. olha só. Ele é muito compreensivo, né? Ele é muito calmo, ele Foi, raramente é, perde a paciência. foi Eu acho escolhido a que dedo. ele eu acho que ele arrumou uma maneira de conviver comigo, né? Hora que ela está muito nervosa, muito brava, muito cansada, ele simplesmente me deixa passar, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. E depois que ele soube do diagnóstico, como é que foi para ele? Que ele disse? Como é que foi a reação dele? Eu tenho a impressão que não só ele, a maioria das pessoas não levam a sério. Tipo assim, será? É mesmo? Né? E aí, ao longo desse tempo, sempre que eu tenho oportunidade, eu mostro alguma reportagem, alguma coisa para ele, peço para ele ler, para Uhum. ele ir compreendendo melhor, né? Tanto o nosso filho quanto a mim. Parece que agora ele está entendendo melhor, porque a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo sobre o autismo e se reconhecendo, né, a gente vai entendendo alguns comportamentos. É, Eu acho que ele ainda está nessa fase também. entendi. Mas ele sempre me aceitou como eu sou, Que legal. né? Nunca teve grandes problemas, não. Foi, como se diz, foi bem acolhido. Sim. E no hoje, Denise, já depois do diagnóstico, em todo esse processo de autoconhecimento, olhando para a Denilza de hoje, quando você olha no retrovisor, o que mais você sente? Nossa, como eu consegui, como eu pude, aos trancos e barrancos eu cheguei aqui, né? E que bom que eu cheguei aqui, Né? e que bom que agora eu posso olhar no retrovisor e falar: nossa, foi difícil, foi uma caminhada muito difícil. Mas agora é libertador saber que algumas atitudes, algum comportamento meu, alguns problemas, é porque eu sou uma pessoa neurodivergente. Uhum. Então é assim, é tranquilizador. O que mudou para as pessoas ao redor? Olha, algumas pessoas parecem que não acreditam, ou algumas falam, ah, agora todo mundo é autista, né? E assim, por isso a importância, né, da gente falar sobre o assunto, por isso eu estou aqui, Uhum. né, para que as pessoas possam pensar um pouco, buscar o conhecimento, fazer umas reflexões para acolher melhor as pessoas neurodivergentes. Sem dúvida. Nós somos autistas nível 1 de suporte, mas tem as pessoas que são nível 2, nível 3, que assim ainda enfrentam mais dificuldades que a gente. Essas pessoas precisam ser acolhidas, entendidas, né, cuidadas. Uhum. Então, acho muito importante que a gente continue falando muito sobre autismo. É interessante isso que você falou. Muitas vezes a gente faz o convite às pessoas para estarem aqui. As pessoas falam assim, mas o que eu tenho a contribuir? Que a minha história vai mudar? Na verdade, vai ajudar a mudar muita coisa. Primeiro, vou falar assim, a disseminação do conhecimento. Né? Que as pessoas entenderem que não é uma história em quadrinho. Né? É uma pessoa, é uma vida, é uma família, é uma história de vida que está ali dentro do autismo e vivendo o autismo. Eu gosto de usar a expressão que não é só você que é autista, a família inteira passa a ser autista. Então, é uma família neurodivergente, porque todos vão ter que aprender um a conviver com o outro, É, no entendimento, na fala, no comportamento, em identificar aonde pode ir, aonde não pode ir, o que atrapalha, o que não atrapalha. A família molda toda
a toda a questão do autismo. O outro ponto, a oportunidade que a gente tem de levar essa realidade para as pessoas que ainda não conhecem e não são neurodivergentes, para entenderem um mundo diferente que nós vivemos, o que nós enxergamos. E muitas vezes nós somos invalidados pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, e esquecem que existe um outro lado de toda a capacidade que nós temos, que é invalidada por causa das nossas limitações. Acho muito importante isso que você disse. O autismo, ele não é só, digamos assim, incapacidades, né? Tem as habilidades. Todo autista tem as suas habilidades, Exatamente. independente do nível de suporte, né? Exatamente. E se você conseguir, né, criar um ambiente em que essas habilidades possam aflorar, né, você vai ter ali um grande profissional, Sem dúvida. né? Um grande companheiro, um grande amigo, e é possível, né? E assim, uma outra questão é em relação às mulheres, né? Que é uma questão já um pouco mais difícil, porque nós temos uma habilidade de mascaramento maior. Maior, exatamente. Né? E o meu filho sempre me explicava isso, porque assim, nós somos ensinadas desde muito cedo, né? Normas de comportamento, de convivência, somos cobrada. A gente ainda vive numa sociedade predominantemente machista e aí as mulheres elas são tolhidas desde sempre. Então a mulher autista aprende muito cedo a mascarar, né? A camuflar, a repetir alguns comportamentos. E aí fica ainda mais difícil observar, né? E também os próprios testes, eles foram feitos para meninos autistas, né? Agora que estão tentando, né, adaptar, né? Sabem que para diagnosticar uma mulher é um pouco ainda mais complexo do que um menino ou um homem, né? Uhum. E aí estão começando a perceber, e isso é muito bom. E eu acho que a gente falando sobre isso, eu tenho certeza que muitas mulheres vivem o autismo sem saber, sem conhecer nada. E uma coisa interessante sobre isso, Denilson, eu falo até pelo canal nosso, 95% das pessoas que vêm são mulheres. Porque elas aceitam expor, elas aceitam falar sobre isso, enquanto os homens não querem. Eles não aceitam falar sobre isso. Eles aceitam o fato de, bom, o diagnóstico está aqui. Tá, mas ninguém precisa mais saber sobre isso. Então, põe dentro da gaveta e vamos continuar a nossa vida. É isso mesmo. As mulheres têm a maior facilidade de poder falar, compartilhar, expor. Até esse dia eu estava até conversando com a outra pessoa, falou, a gente precisa falar um pouco mais do autismo na mulher quando ela está na fase da gestação e na fase da menopausa. Porque é tanto hormônio misturado de uma vez só, que ela se transforma de um jeito que vocês não têm a menor ideia do que é isso. Então, na verdade, ainda os cuidados com a mulher, eles ainda são, em alguns casos, ineficientes. Não é só na fase da gestação ou da menopausa, a própria menstruação, a tensão pré-menstrual, na mulher neurodivergente, tudo é muito intenso. Exato. Né? É muito difícil. Hoje eu olho e compreendo. Eu tinha uma tensão pré-menstrual violenta, eu ficava totalmente irritada, nervosa, né? Os partos muito difíceis. A menopausa também já passei por esse processo, estou no pós-menopausa. Nossa, eu quase enlouqueci, né? E assim, sozinha, porque os médicos ainda não têm muitas condições de nos ajudar. Né? Não tem a dimensão do que é isso. Do que assim. Sabe as reações químicas que o corpo produz, mas acho que
só consegue traduzir isso quem é e vive isso. Um outro fator importante é que nós, quando temos um problema ou algo que nos inquieta, nós vamos em busca do conhecimento, vamos estudar, vamos pesquisar, né? E aí, para você se compreender melhor. Então, durante a menopausa, eu fui ler, fui ao médico, meu esposo me acompanhou e a gente sempre conversando muito, e aí conseguimos passar por aquela fase mais difícil, né? Mas é bastante complicado. É um verdadeiro aceitar quem eu sou. Isso. Sem pensar em desistir, né? De abrir mão de quem nós somos, de aceitar realmente o fato. Puxa, sou autista, não tem como mudar isso. Tem como suavizar. Que é suavizar o que? Autoconhecimento, entendendo as nossas reações, como que eu consigo controlar, como é que eu consigo suavizar isso, mas não vai mudar a nossa genética. Não. Não tem como. E quando você, hoje, lidando com isso, né, já com conhecimento, a maturidade maior, Denilson, em algum momento passou pela sua cabeça em desistir disso ou não? Não. Muito pelo contrário. Que legal. De jeito nenhum. Que legal. Quanto mais eu estudo, mais eu compreendo, melhor minha vida fica. E quem sabe eu posso colaborar com outras vidas também. Sem dúvida, já está. Já está. E como que você lida hoje, Denilson, com a autorregulação? O que você utiliza? Quais são os caminhos que você... quais são as ferramentas que você usa para poder se regular, se controlar? Como é que você faz hoje? Olha, a primeira coisa é você sair do ambiente que está te causando mal, né? O barulho, as luzes, o que pode provocar uma crise em você? Você se ausentar. Eu, independente do lugar onde eu esteja, eu costumo procurar um banheiro, fazer respiração. Na minha casa, uma coisa que alivia muito, que dá um tempo para o meu cérebro é ouvir música. Gosto muito de música e gosto muito do contato com a natureza. Gosto muito de mar, de água, de rio, de cachoeira. Tudo que me leva a estar em contato com a água me acalma, né? Legal. Então, quando eu percebo agora, porque antes eu não tinha isso, né? As coisas iam acontecendo e eu acabava explodindo, né? E no meu trabalho eu sempre tive que me conter muito, né? Quando eu via que eu ia perder a calma, eu me ausentava da sala de aula. Às vezes eu procurava ir até a coordenação e falar, olha, eu não estou bem, nesse momento eu não consigo voltar para a sala de aula, eu preciso de um tempo, né? Ia tomar uma água, respirar, porque eu tinha consciência que eu não podia explodir em cima dos alunos, né? Então, assim, tinha que ter um autocontrole. O que é muito difícil, né? Mas hoje em dia é mais tranquilo, porque eu percebo e eu consigo me ausentar, eu respiro, eu tomo uma água, e aí né, na minha casa é a música. Eu acordo e coloco só músicas que eu gosto. Mais especificamente, dois cantores. E as mesmas músicas... Ouvindo umas 100 vezes sem reclamar. Amando. Repete a mesma música milhões de vezes e não tem reclamação, né? Até no fim do ano, quando o Spotify coloca lá o seu ranking lá... A lista dos top. Exato. Ele perguntou para mim, é seu hiperfoco? Eu falei, nossa, até ele. E já descobriu? Até o Spotify já sabe. É o seu hiperfoco, né? Porque, assim, é sempre... o mesmo cantor, a mesma música, ou os mesmos cantores, o mesmo estilo de música. Não tem abertura para músicas novas. Vamos falar assim, o disco, voltando, o disco não fura, né? Não, o disco é o mesmo, não fura. E hoje, Denilson, quando a gente
olha para a sociedade, como é que você enxerga a visão ainda em relação ao autismo no adulto? É lógico que existe, sem invalidar tudo que nós temos visto, a maneira como a ciência tem avançado para identificar, vou lá, o autismo já no processo de formação. A gente tem visto aí vários exames sendo criados para identificar o quanto antes. Mas em relação ao adulto hoje, qual que é a visão que você tem em relação a... Olha, Roberto, eu acho que tem melhorado, mas ainda as pessoas ignoram muito, né? Eu acho que a sociedade, de modo geral, na visão dela, é só aquele autista nível 3 com muitas dificuldades, né, que ela entende, compreende melhor. Mas o nível 1, porque de alguma forma a gente funciona, nós somos funcionais, é um pouco mais difícil, né? A gente às vezes, mas você não parece autista, né? Como se o autista tivesse cara, não tem, né? Agora, com relação ao avanço da ciência, né? Alguns marcadores genéticos, Exato. eu acho que isso vai ajudar, vai facilitar muito, né? Porque não vai ficar só na questão dos testes, né? Da questão do comportamento. Isso, Hora exato. que puder falar, olha, é autista por isso, 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 apresenta esses e esses marcadores, aí eu acho que aí fica um pouco mais fácil. Mas por enquanto, na minha visão, de modo geral, a sociedade ainda ignora muito. Tem melhorado, creio eu, nos últimos 10 anos, né? Porque eu acho que até 10, 15 anos atrás só existia aquele autista que o povo que não tem interação nenhuma, Sim. que é não verbal, né? Que é totalmente dependente de um tutor, né? De alguém, de um cuidador. Esse sim, né? A sociedade compreende, né? Vieram Abre as mais espaço. isso, vieram as leis, né, de inclusão, né, que a gente sabe que na prática, efetivamente, ainda é muito difícil, né? Eu sou professora, eu estou dentro da escola e eu sei o quanto os professores ainda não estão preparados para receber esse aluno. Tanto é que agora eles têm, né, os professores especializados. Eu acho assim, a sociedade está caminhando, está tentando, né, encontrar maneiras para incluir essas pessoas, mas ainda é muito incipiente. Falando nesse ponto que você colocou das escolas, Nilson, o fato de nós termos as leis que invariavelmente ela já, em tese, ela meio que obriga mesmo a escola a ter alguém para dar o suporte. E como que isso hoje é tratado dentro da sala de aula em relação aos alunos de maneira geral? Porque assim, a gente fala a nossa dificuldade, até mesmo de comunicação, de barulho, de som, e a questão de forçar realmente a questão da inclusão com todos. Como é que você vê isso hoje como professora? Até ontem, né, a infelicidade aí de uma diretora falando sobre o autismo como moda, como clichê, e daqui a pouco pediu demissão, agora está aí se arrependida do que falou. Como que você vê isso como professora? Olha, eu sou professora há mais de 30 anos, né? Eu concluí minha graduação em 1994. E ainda tem muitos professores dessa época. Eu acho que o problema não começa nem dentro da escola, é lá na universidade. Os professores não estão preparados para lidar com esses alunos, né? A grande maioria dos professores. É claro que existe um esforço imenso da escola, né? Dos pais, em incluir esses alunos, né? As leis têm ajudado. Agora, o autista, ele tem, né, o professor especializado para acompanhá-lo. Tem assim, acho que um empenho
uma tentativa bem grande por parte dos professores da escola de fazer isso dar certo, né? Mas ainda temos as limitações, né? Quando nós fizemos o nosso curso de graduação, de especialização, não se falava sobre isso, Entendi. né? Então, ainda é um pouco a socialização desses alunos ainda continua muito complicado, né, dentro da sala de aula. Hoje em dia, a gente tem muitos problemas com a questão da disciplina, né, com a questão de acolher o outro, de acolher o diferente. Eu entro em sala de aula todos os dias e aí eu percebo o barulho, as conversas, né? Aquilo é muito prejudicial para o aluno autista. Sem dúvida. Mas ele tem que estar ali, né? É bastante difícil ainda. Mas eu acredito que a gente tem caminhado. Aí a gente entra aí entra num outro, até para ouvir a sua opinião, que eu acho que é interessante falar sobre isso. Aí a gente entra numa outra vertente. Então, por exemplo, se você cria uma escola, né, especializada para isso, para formação, aí você está indo contra a lei, porque você está excluindo a pessoa do ambiente que ela deveria estar inclusa. Aí, por outro lado, você coloca a pessoa dentro do ambiente que, cara, aí entra a questão de educação, entra a questão, eu falo assim, os problemas dos lares que não são resolvidos e queremos que os professores resolvam. Isso. E aí você tem uma bomba atômica ali na sua mão para resolver. Cara, como é que isso resolve? Olha, eu não sei, parece que as duas formas são complicadas, né? A gente tem conhecimento que as crianças autistas, antigamente, elas eram internadas em manicômios. E sim, vários relatos. A gente tem até vídeos que mostram isso. Então, assim, isso não resolve, nunca resolveu, né? Então, você isolar o autista não vai ajudar, né? E você forçar uma interação que para ele é muito difícil também não ajuda. Então, acho assim, uma hora nós vamos conseguir um meio termo. Aí eu penso assim, eu como mãe, se o meu filho tivesse muitas dificuldades, eu gostaria que ele estivesse numa escola especializada que pudesse dar a ele todos os suportes. Fisioterapia, fonoaudiólogo, psicólogo, tudo que ele precisasse. Um ambiente preparado para o autista. Um ambiente preparado para aquela criança neurodivergente, né? Uhum. E eu, como mãe, a parte de sociabilidade, eu deixaria a cargo da família, com os primos, os amigos, os vizinhos. Mas eu sei que nem todos os pais podem. Eu sou professora, né? Eu poderia acompanhar o meu filho, né? Eu sei que nem todos os pais têm esse tempo, ou esse conhecimento, ou essas condições. E que a escola, às vezes, é um momento em que o pai, ou a mãe, ou o tutor, ou o responsável por aquela criança neurodivergente, ele tem um tempo para cuidar das demandas diárias, enquanto ele sabe que aquela pessoa está na escola, né? De alguma forma, ela está aprendendo, né, alguma coisa. O nível 1 de suporte já é bem mais tranquilo, né? Mas é isso. Eu acho que uma hora nós vamos conseguir um meio termo. Nem muito nós lá, temos nem que muito... achar esse. Temos que achar o caminho do equilíbrio. O quanto antes para achar esse equilíbrio. Porque o que eu observo lá na escola é que essa parte da socialização ainda não acontece como deveria. Entendi. Algumas salas, alguns alunos recebem bem o colega neurodivergente. Outros, e às vezes é até por falta de conhecimento, é por não saber como lidar. Exato. Eu acho que a escola também precisava fazer um trabalho, né, de conscientização, de esclarecimento a respeito, para que os colegas considerados típicos pudessem compreender e receber melhor esse aluno. Sem dúvida, sem dúvida. Nenilza, falando sobre sonhos, o que ainda te move?
O que que ainda me move? Olha, eu tenho muita vontade de sair por aí e conhecer o mundo. Que legal. Embora eu fique sempre presa à minha rotina, o meu dia é cronometrado por minutos, né? A gente tem um apego, né, Aham. à nossa rotina. Eu gosto, mas eu preciso me preparar sempre. Eu gosto muito de viajar. Eu gosto de conhecer lugares, né? E assim, mas nem sempre eu pude, né, pelas condições financeiras e mesmo pelo dia a dia, pelo trabalho, pela a tarefa em casa com os filhos. Então agora estou prestes a me aposentar. Quando eu tiver mais disponibilidade, o que me move ainda é viajar por aí, Que legal. conhecer. Vamos falar assim, conhecer o mundo. Não digo o mundo, né, porque é um pouco difícil, mas conhecer novos lugares. Que legal. Isso eu gosto. Mas é assim, é tudo muito programado, né? E o meu companheiro está sempre do lado, e aí as coisas ficam mais fáceis. A gente nem falou qual que é o nome dele, meu Deus. José Lúcio. José Lúcio. Esse é o homem de ouro. Em relação aos filhos, Denilson, quais são as expectativas, né, principalmente nessa questão desse filho que hoje que é autista também? Olha, eu acho que independente de uma família neurodivergente ou não, nós pais queremos que os nossos filhos, na fase adulta, consigam caminhar sozinhos, cuidar de si próprio, né, ter independência financeira, né? Eu acredito que os meus filhos estão no caminho, conseguem. Eu tenho essa Legal. tranquilidade, né, eu às vezes brinco, se eu for para o céu a qualquer hora, os meus filhos têm a capacidade de tocar a vida, de se cuidarem, De continuarem caminhando. caminhando. É porque a gente sempre vê a preocupação de muitos pais e se eu não estiver aqui, quem que vai olhar e cuidar deles da mesma forma como eu cuido? Então, eu todas as vezes que fiquei grávida, porque você não sabe que tipo de bebê vai chegar, você só reza para que chegue bem, de Com saúde, né? saúde. Que seja saudável. E eu sempre tive essa tranquilidade que se viesse uma criança especial, minha única preocupação seria como será depois quando eu não mais estiver aqui, né? Eu acho que é todo mundo. Eu estou tranquila em relação aos meus filhos. Eu acredito que eles tenham condições de seguir sozinhos, sem os pais, né? Porque é o natural. E eles vão caminhar bem. E como que é isso hoje, Denilson? Porque assim, quando você tem um diagnóstico mais cedo, eu já percebi isso, que é o receio muito maior. Então, por exemplo, acabei de casar, sou autista e sempre vem, puxa, será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter filho? Tem alguns que já têm até a própria decisão de não quererem ter. No nosso caso, nós casamos, tivemos filhos e nem sabíamos que era autista. E agora eles já estão aqui. E agora? Como que é essa sensação? Olha, eu costumo dizer que eu nunca pensei em ser mãe. É? Não. Eu tenho, né, dois filhos e assim, não foram programados. Aconteceu, né? E eu falo, ainda bem que eu sou uma pessoa responsável, né? E cuidei como eu pude. Tive alguns problemas, com certeza. Uhum. Mas assim, os meus filhos falam claramente que não pretendem ter filhos. E aí eu penso, eu também não pretendia. Às vezes acontece. O destino quis outra coisa. Às vezes acontece. Então, tanto é que o mais velho já está com 38 anos e até agora não é pai. O mais novo diz categoricamente, ele já mora com a namorada
que também é autista, e eles falam: não seremos pais. São pais de pet, né? Tem os gatinhos. Sou avó de gato. Agora é moda. O duro é que quando nasce, nesse caso já nasce uma ninhada. Já. Nós gostamos muito dos animais, né? Então, temos bichinhos de estimação. Entendi. Daí eu penso assim, nossa, você vai encerrar a família? Essa é uma pergunta, né? Que realmente, acho que se não houver uma mudança, primeiro, da questão de acolhimento, o respeito, a visão da sociedade em relação ao autismo, a preocupação maior é, puxa, será que quando ele crescer, ele vai ter o espaço dele ou ele vai ser mais um que vai ser jogado à margem, sem visão, sem respeito, sem acolhimento? Acho que é essa preocupação que move a gente no sentido, puxa, eu quero ter ou não quero ter. Independente de ser neurodivergente, nós estamos vendo, né, que os jovens hoje, mesmo os jovens também, típicos, né, eles não querem ter filhos, né? E assim, isso é mundial, né? Ou então deixam para bem mais tarde, um único filho. E a gente está vendo esse movimento de não. Também. Eu acho que eles percebem, né, a dificuldade de se colocar um ser humano nesse mundo tal qual ele está, né? Como as pessoas estão vivendo e eles estão percebendo que talvez não vale a pena, né, trazer mais um ser para esse mundo tão complicado que nós vivemos ultimamente. Legal. Nos faz refletir mais ainda. Denilza, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem vai nos assistir, quem vai ouvir também um pouco da sua história. O que você falaria para o nosso público? Roberto, antes de encerrarmos, eu gostaria de falar sobre as comorbidades. Bora. Podemos? Perdão, claro, sem dúvida. Porque eu costumo dizer que o autismo, ele é um combo. Ele não vem sozinho. Isso. Né? Então, eu acho isso muito importante, né? Falar das comorbidades que a pessoa autista apresenta, independente do nível de suporte, né? Muitos autistas, eles têm também, né, TDAH, a depressão, a ansiedade, as alergias, as intolerâncias alimentares, a seletividade alimentar. A seletividade alimentar numa criança, num adolescente, é uma coisa assim, muito prejudicial para o seu desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo. Eu sei porque eu passei por isso, eu tenho um filho também assim, né? Eu tenho um filho com seletividade alimentar, como eu, e tenho um com compulsão alimentar. Então, assim, os transtornos, né? Os problemas gastrointestinais. Então, assim, e essas coisas, né? As pessoas já podem observar quando apresenta muitas comorbidades, porque até então nós somos tratados, como eu disse para você, ela tem depressão crônica. Toma remédio para depressão. É mais fácil combater, falar assim, o efeito do que a causa. Isso, porque assim, não é fácil lidar, por exemplo, com uma seletividade alimentar. Você alimentar uma criança... A gente que o diga. Exato. E assim, eu costumo dizer que eu passei muita fome na minha infância, na minha adolescência, porque eu recusava muito, né, os alimentos e assim, era muito difícil. Eu costumo dizer que eu comecei a aprender a me alimentar um pouco melhor depois dos 30 anos, né? E assim, muita anemia por falta mesmo de alimentação, né? E eu percebo isso em alguns alunos lá na escola, e aí os pais não sabem o que fazer, não, os próprios médicos, né, ficam tratando as especificidades, aquela história, eu mesmo fui educada no tempo em que você come o que tem. Exatamente. Se não tiver, fica com fome. Deixa ali, que se tiver fome, você vai lá e come. Então, isso é muito complicado
para um autista, não é frescura, né? Então, assim, É um peso. que as pessoas fiquem atentas, né, às comorbidades, às dificuldades que a criança, especialmente, o adolescente, né, eles apresentam. E uma coisa que é muito notório também, né, Denilson? Vamos lá, a baixa imunidade, a questão alto índice de infecção, que você acaba não toma água, a dificuldade para se alimentar. A hora que você vê, você já está naquele ciclo, toda hora no médico, toda hora exame. Parece que Roberto, como eu conheço isso? Eu passei minha vida toda indo a médico, fazendo os isso mesmo. exames, tudo que você imaginar, porque assim, nós somos um corpo doente, né? O corpo está sempre com algum problema. É uma luta para mantê-lo funcionando 100%. Exato. A nossa imunidade é altos e baixos o tempo inteiro, né? E é assim muito difícil a gente levar uma vida normal, Normal, concordo. Né? Porque o nosso corpo às vezes não dá conta, né? E às vezes ele está bem hoje, daqui a pouco, pum, mas o que aconteceu? Ah, não, foi por causa daquele momento que eu tive de estresse, ou aquele momento que eu não consegui regular, o corpo somatizou. Ponto, o que aconteceu? Cara, puto, aí de novo, veio a infecção, veio uma herpes que estoura. Cara, mas como que o corpo vira, como que o corpo reage tão rápido? Bem-vindo ao nosso mundo. Isso, e uma coisa que eu estou achando interessante agora, que eu tenho, às vezes eu encontro alguns artigos em inglês, eu não domino a língua inglesa, mas o meu filho sim, e aí eu peço a ele, às vezes, para traduzir para mim, né, os estudos, né, dessa relação intestino-cérebro. Né? Agora, que é o segundo cérebro. Que é o segundo cérebro, exatamente. Então, agora que estão caminhando nesse sentido, né, a questão da nossa microbiota é diferente, né? A permeabilidade intestinal. Exato, exatamente. E estão começando. Eu acredito que em breve nós seremos melhores tratados, né? Eles vão compreender e poder nos ajudar melhor. Já tem até alguns testes, alguns estudos que você consegue identificar se a pessoa é autista ou não por um exame no intestino. Exatamente. Então, acho que isso quanto antes, a gente falou lá um pouco atrás, aliás, o avançar da ciência vai nos permitir identificarmos isso mais cedo. Mais cedo. Mais precoce mesmo. Por quê? Para tentar melhorar a nossa qualidade de vida. Não que isso vai mudar quem nós somos, mas vai fazer com que o nosso caminhar, de novo, seja mais suave. Com certeza. E seja mais suave. É isso que eu acredito, né? E tornar o caminho mais tranquilo. Mais tranquilo. Para os futuros autistas. Sim. Para os que vierem. Por isso eu acho importante, né? Os esclarecimentos, as conversas sobre isso, né? A conscientização. E esse caminhar junto com a ciência vai possibilitar que eles vivam melhor que nós, que não tivemos acesso a nada. Eu costumo dizer que nós rasgamos a vida no peito, fizemos o que foi possível, como deu, sobrevivemos, né? Chegamos aqui. Às vezes a gente brinca os pensamentos, né? Nós estamos igual os espermatozoides lá, tem bilhões lá, né? Nós fomos um que chegamos lá na frente, sobreviventes. Somos os sobreviventes. Né? É fácil, porque a comorbidade, ela muda também todo o ambiente da família. Quando a gente fala de seletividade alimentar, puxa, eu não quero que tenha isso, a comida não pode ser feita com esse ingrediente. Cara, o outro fala, não, eu gosto. Pô, aí começa, vai ter que fazer 2 comidas. Cara, fazer o quê? Então, é uma coisa bastante complicada. Na minha casa, às vezes o almoço chegava a ter 3 cardápios. Porque, como eu tinha as minhas limitações, eu sempre fui capaz de entender a limitação do outro. Se o outro diz assim, eu como carne, mas não com osso. A pessoa típica não vai entender isso. Não. Mas como assim? Qual é a diferença? Eu, por exemplo, não como carne vermelha. De jeito nenhum. Né?
os outros lá em casa comem. Então, assim, às vezes eu tenho que fazer 3 pratos diferentes, porque tem que agradar a Agradar a todos, todos. né? Mas na minha época não tinha esse conhecimento. A minha mãe fazia o Que que tinha. era possível e eu não conseguia me alimentar. Tinha dia que eu passava um dia inteiro com uma maçã, né? E assim, é claro que faltaram os nutrientes necessários, né? Sem Para o dúvida. corpo, para a mente. Exatamente. E aí é por isso que é bom conhecer, né? Saber, para poder colaborar melhor com as pessoas. Com certeza. Agora você pode deixar sua mensagem. Olha, a minha mensagem é que as pessoas procurem conhecer melhor, né? Saber mais sobre o autismo, mesmo as pessoas que não tenham ninguém na família, né? Que não conheça nenhum, mas assim, no seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho, ou mesmo, né, dos vizinhos, as amizades. Hora ou outra agora você vai se deparar com um autista, por quê? Porque está mais fácil, né? O diagnóstico, o acesso ao diagnóstico, embora ainda seja uma coisa cara para a maioria das pessoas, né? Só agora tem uma lei no SUS, né? Para que se faça esse acompanhamento e esse diagnóstico tardio, né, dos adultos, mas a gente sabe que isso ainda leva um tempo. Que as pessoas que puderem, procurem conhecer, procurem saber melhor como é esse modo diferente de estar no mundo, né? De uma visão de mundo diferente. E assim, a diversidade só pode enriquecer o ambiente, né? Então eu acho importante o conhecimento, a conscientização, que as pessoas tenham um pouco mais de empatia pelo outro, né? Seja capaz de compreender os que são diferentes, e nós somos todos diferentes de alguma forma. Exatamente. Né? E a gente precisa conviver para que a convivência seja mais tranquila para todos. E que a gente não viva como sendo um extraterrestre nesse planeta. Isso. Não somos. Que não somos. Porque muitas vezes a gente acaba sendo visto dessa forma. Como se você tivesse que entrar num ambiente, tudo que se relacionasse a nós tivesse que ser diferente. E esse é o problema, porque a barreira começa ali. Nós, na verdade, precisamos de alguns ajustes, né? Exatamente. Alguns ajustes para que a gente fique bem, né? A gente não quer um mundo exclusivo, a gente quer realmente a questão do respeito, da empatia, do acolhimento. Isso. É isso. Não é, como diz, não é pedir nada demais. Eu acredito que a empatia, o acolhimento deveria ser coisa básica do ser humano, só por ele ser humano. Né? Mas a gente está vendo que falta muito isso no mundo. Né? Falta para quase todos. Né? As pessoas estão bastante intolerantes com tudo. Pensando mais em si mesmo. Muito individualistas, né? Muito intolerantes. E nós somos diferentes, né? E a gente quer um pouco mais de empatia, de cuidado, de alguns ajustes, que às vezes nem é tão difícil. Não. Né? É ajustar um ambiente, né? Não fica assim tão complicado. E se as pessoas entendessem o quanto que isso faz a diferença para nós em termos de produtividade, de bem-estar, potencializaria ainda mais as nossas capacidades. Exatamente. Às vezes a gente não produz mais porque o ambiente ali não está permitindo. Exatamente. Né? Por exemplo, eu nunca consegui fazer as correções de avaliações, de redações no ambiente da escola. Eu sempre tive que trabalhar muito na minha casa, sozinha. Eu trabalho bem sozinha. Eu não consigo produzir se tiver tumulto, barulho, gente conversando. Então, assim, o trabalho em grupo, né, para a gente é muito difícil. E aí,
por mais que eu tivesse um tempo disponível, né, que nós temos a hora de atividade na escola, eu nunca fazia o trabalho ali. Eu levava tudo para casa. Às vezes eu ocupava o meu fim de semana porque eu precisava de um ambiente calmo, silencioso, né? Meus filhos aprendiam muito cedo, que a hora que eu estivesse trabalhando, eu não queria ser interrompida, né? Então, assim, eu precisava daquela tranquilidade. Até hoje é assim. Para eu ler, estudar, sozinha no cantinho. No canto. E aí as pessoas não compreendem, né? Porque elas conseguem, né? Às vezes fazer ali, tá? Eu não consigo. Às vezes eu vejo meu filho estudando, ouvindo música, eu falo, Exato. um rock correndo lá e o bicho tá lá baixando a cabeça. Eu falei, como é que consegue? Não consigo, eu vou prestar atenção na música. É o jeito, cada um funciona de uma forma. Né? Essa é onde entra a questão do respeito. Isso, o respeito é importante. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do nosso programa. Denilza, que prazer a gente poder falar sobre isso. Já até estouramos a nossa hora aqui, mas esse assunto realmente eu falo que é o nosso, para mim, pelo menos tem sido esse momento o meu hiperfoco, que é onde eu consigo olhar no olho, onde eu consigo me concentrar em cada uma das palavras que estão sendo ditas, em cada uma das frases, porque é algo que realmente a gente precisa respirar isso e, de alguma forma, fazer com que isso aqui chegue ao maior número de pessoas. Quanto mais gente nós alcançarmos, mais conhecimento nós estamos disseminando e mais experiências de vida, como a sua, nós conseguimos compartilhar. E isso faz toda a diferença para nós. Eu agradeço de coração por você ter aceitado o nosso convite. Roberto, o prazer foi todo meu estar aqui. Eu agradeço também a oportunidade de falar sobre autismo, Que legal. Né? De esclarecer um pouco as pessoas. E assim como você, nos últimos 2 anos tem sido o meu hiperfoco estudar sobre autismo, TDAH, sobre as comorbidades, compreender melhor como funciona esse ser neurodivergente, né? Que nós somos e tantos outros por aí que são e que ainda nem desconfiam, né? Sabe que sempre se sabe que há algo diferente, né? Mas às vezes ainda não se conscientizou. É importante falarmos. É uma realidade a ser enfrentada e que realmente necessita da decisão. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Gente, nos vemos no nosso próximo episódio e agradecemos pelo seu momento aqui conosco e que todo esse conteúdo que foi compartilhado aqui não fique só com você, ajude também a compartilhar, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para muitas pessoas também. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.